Olha, gente, é uma denúncia bem grave contra o governo Bolsonaro, que está usando dinheiro público e órgãos governamentais para perseguir pessoas que estão contra o governo Bolsonaro. É bem grave. Antes, só uma coisa, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem sobre quando eu falei que a minha esposa tem dores nas mãos e tudo, pessoas que tentaram ajudar. Muito obrigado de coração. Ela já fez vários exames, a maioria deu negativo, da maioria das coisas que as pessoas falaram, mas alguns eu respondi quase todas as mensagens. Muito obrigado. Depois, em algum outro vídeo, ou nesse, se der tempo, no final do vídeo, eu falo mais sobre o assunto. Mas agora vamos falar da denúncia do vídeo, que é o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro criou um órgão chamado CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, e é um órgão completamente secreto, atuava em segredo. Até hoje ninguém sabia que existia. Então, são pessoas com dinheiro público, o coordenador dessa secretaria é um delegado, e eles trabalhavam para quê? Para investigar pessoas que estavam contra, trabalhavam não, ainda trabalham, para investigar pessoas que estavam contra o governo Bolsonaro. Entre eles, fizeram um dossiê com mais de 500 nomes de policiais antifascistas e de professores acadêmicos que também são antifascistas. Olha só como isso é grave. Aí imagina que nesse órgão tem, vamos supor, 10 pessoas trabalhando, cada uma delas ganhando 15, 20 mil por mês. São 150, 200 mil por mês, que dinheiro meu, dinheiro seu, que é gasto pelo governo Bolsonaro para perseguir opositores. Esse órgão foi criado depois de uma declaração do Bolsonaro em que ele chamou os antifascistas de terroristas e marginais. Aí você já pode ver que foi uma dobradinha. Disseram o quê? Não, criamos esse dossiê aí contra os antifascistas porque eles são, de acordo com o presidente, terroristas, marginais, eles querem destruir o Brasil. Então o Bolsonaro ele dá uma declaração chamando antifascistas de terroristas exatamente para dar uma desculpa para que a Secretaria de Operações Integradas, que foi criada pelo próprio Bolsonaro por decreto em 1º de janeiro de 2019, pudesse investigar os antifascistas. É muito, mas é muito grave. Agora liga isso com uma coisa. Em outubro do ano passado, vai fazer um bom tempo, o Bolsonaro fez um decreto, até fiz um vídeo aqui sobre isso, que era o decreto 10.046 e 10.047. São dois decretos, na verdade, que acabam com toda a privacidade de qualquer brasileiro. Você não tem mais privacidade nenhuma. O governo sabe tudo o que você faz. Tudo. Praticamente tudo. Eu vou dar mais detalhes sobre isso e a gente liga os pontos e vê como é que o Bolsonaro tá na miúda avançando com o plano ditatorial dele. Mas antes, uma coisa. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você quer que o Brasil volte a ter ordem e progresso, se inscreve no canal. É um segundinho de graça e você ajuda na oposição contra o Bolsonaro. Aqui, além de fazer vídeo, de fazer ativismo contra o Bolsonaro todos os dias, a gente ainda faz mais ações. Olha só, eu vou mostrar um vídeo que eu fiz anteontem do nosso outdoor, o outdoor do Plantão Brasil, aqui em Maceió. Álvaro Calheiros, em Maceió, financiado pelas pessoas que apoiam o Plantão Brasil, tanto membros quanto outros apoiadores. Muita gente falou para não fazer o outdoor porque é perigoso lidar com miliciano, com esse tipo de bandido, mas aqui no Plantão Brasil a gente não tem medo. Tanto é que eu fazia vídeo contra o Adriano da Nóbrega, que é um assassino em série, quando ele ainda estava vivo. Agora ele morreu, é mais fácil. Mas a gente vai para cima deles, quem quer ajudar, contribua com o Plantão Brasil. Para contribuir, você pode ser membro ou contribuir na conta, ou você pode simplesmente se inscrever no canal e vamos tentar encher o Brasilzão de outdoors contra o Bolsonaro. É um segundinho para se inscrever, é de graça, só clica aqui. Se alguém quiser ajudar financeiramente, tem no primeiro comentário os links do apoio e tudo mais, e tem uma conta bancária também que eu vou deixar. E aproveita e me segue no Twitter, porque lá eu coloquei uma votação onde você quer que seja o próximo outdoor. E aí você escolhe a cidade que você quer, mas primeiro vamos escolher a região, depois o estado, e aí depois a gente vota nas maiores cidades para que seja uma coisa democrática. Então, um segundinho, se inscreve e vamos para cima do desgoverno. Agora a denúncia. Olha só, o CEOP estava investigando mais de 500 pessoas, fizeram um dossiê com nome, com todos os dados da pessoa, até com foto, onde trabalha e tudo mais, de antifascistas. A maioria desses investigados eram policiais antifascistas. 2 deles deram entrevista para a reportagem do UOL e falaram que a gente já está começando a sofrer retaliação por ser antifascista. A gente é preterido em operações, quer dizer, não vão para operações, a gente não recebe dinheiro de diárias. Imagina que um policial tem que viajar para fazer uma operação, aí ele gasta dinheiro, gasta alguma coisa e não recebe o dinheiro, não recebe, porque é antifascista. Então eles estão fazendo um tratamento diferenciado, um tratamento ruim para quem é contra o governo Bolsonaro. Então
Já estão começando a perseguir. E esse dossiê é uma coisa muito, mas muito perigosa, porque o Ministério da Justiça está tratando essas pessoas como terroristas. Terroristas. Um deles, por exemplo, é um professor universitário que ele deu uma entrevista para o UOL em 2019. Na entrevista ele não cita fascismo, não fala a palavra fascismo, não fala a palavra antifascista, não cita nada, não cita nem o nome do Bolsonaro, mas essa entrevista está no dossiê dizendo que ele é um antifascista, que ele é um terrorista. Então o governo Bolsonaro está indo para cima dos antifascistas e essa é uma secretaria que tem essa operação que era para estar em sigilo pelos próximos 100 anos. Sabia disso? Na lei que garante sigilo a alguns documentos do governo, tem documentos que são ultra secretos, que têm o sigilo de 25 anos, documentos secretos têm sigilos de 15 anos, tem outros tipos de documentos, mas esse colocaram um tipo de sigilo que dura 100 anos. Se a reportagem do UOL não tivesse tido acesso a isso, por mais de 100 anos não teríamos acesso a essa investigação. E o governo ia começar a retalhar essas pessoas. Imagina o tipo de retaliação que eles iam tentar fazer e a gente não saberíamos de nada. Agora imagina quantas outras operações não devem existir no governo Bolsonaro, tudo na miúda, sem a gente saber que estão ocorrendo. Será que eu, Thiago, estou sendo catalogado? Será que não estou? Então, por isso que eu falo, se inscreve no canal, apoia, compartilha, porque os outros youtubers que moram no Brasil, a gente arrisca a própria vida. E quando eu comecei o canal aqui, uma coisa eu prometi, também quando eu voltei para o Brasil aqui, eu nunca vou deixar de fazer alguma coisa por medo. Se eu falar, não vou fazer isso porque eu tenho medo, não, isso nunca vai acontecer. Nunca. Eu vou até o fim e dane-se o Bolsonaro, o governo, eles querem perseguir, vão tentar, a gente vai para cima deles sem medo. Essa esquerda bunda mole, não sei o que. Esquerda que tem medo é essa esquerda que não faz oposição e que a gente critica todos os dias. Então, a gente não tem medo. Agora liga essa investigação do Bolsonaro, eu vou ligar isso ao decreto 10.046 e ao decreto 10.047. São decretos do ano passado em que o Bolsonaro criou um sistema de informações de todos os brasileiros. Agora imagina, se você tem mais de 16 anos, você tem um CPF. Se você tem um carro, seu carro tem um documento chamado Renavan. Se você tem uma empresa, microempresa, qualquer coisa, você tem um CNPJ. Esse sistema do Bolsonaro pega e integra o CPF de qualquer pessoa com certidões de nascimento, com Renavan de carros, com CNPJs, agora, normal, com laudos médicos, prontuários médicos, lista de cirurgias, então ele sabe toda a sua vida médica, isso tudo num banco de dados só, que quem tem acesso é o governo Bolsonaro. Olha só isso. E já está acontecendo, isso já está acontecendo. Agora mais, você fala, mais? Sim, mais. Dados de contas bancárias, dados de contas telefônicas, todos os dados possíveis e imaginários. Você comprou alguma coisa, colocou seu CPF, tá lá. Você declarou imposto, tá lá. Você pediu telefone na sua casa e tá no seu CPF, a conta de telefone, tá lá. Chip no seu nome, tá tudo lá. E algum órgão no governo Bolsonaro tem acesso a isso. Só que mais grave que isso é o fato de que essas informações todas desse banco de dados podem ser compartilhadas a qualquer momento desde que haja uma justificativa. Mas Thiago, qual é a justificativa? Exato. Qualquer justificativa, eles escolhem. Quem escolhe é quem tem os dados. Então, o governo, entre outras coisas, eu vou dar só um exemplo, o governo pode usar essas informações todas para descobrir coisas sobre mim, sobre você, e usar isso para manipular a gente. Lembra que eu falei que o Bolsonaro, o Trump, a extrema-direita devem ter alguma carta na manga para as próximas eleições? Assim como na eleição passada eram as fake news, e como as fake news não dava mais para usar no Facebook da maneira que o Donald Trump usou, que era fazendo campanhas e pagando o Facebook para disseminar as fake news mais rápido, o Bolsonaro fez no WhatsApp, com mais de 400 mil robôs. Só que agora vai ser muito mais difícil. Então o que o Bolsonaro vai fazer? Ele tem uma carta na manga. Aí pode ser uma das cartas na manga do Bolsonaro. Eles têm dados de todos os brasileiros, eles podem usar esses dados para tentar manipular as pessoas. Aí você diz, Thiago, é impossível qualquer pessoa me manipular. Exatamente, a manipulação funciona sem você saber que funciona. Porque se você soubesse que estão tentando te manipular, você jamais seria manipulado. Ninguém seria manipulado se falasse, vou te manipular aqui. Não. Então, é assim que o Bolsonaro conseguiu 57 milhões de votos, manipulando pessoas com fake news. Agora ele pode tentar manipular pessoas de várias maneiras. E aí, eu, Thiago, sou só uma pessoa que estou aqui com essas informações jogando para você. Agora, imagina o governo, pessoas pagas com dinheiro público 24 horas por dia só pensando em como ganhar a próxima eleição, tendo ideias de como manipular pessoas, que eles precisam manipular
O Bolsonaro tem lá 30% de aprovação, mas ele precisa de mais do que isso para ganhar a eleição. Então eles têm que pensar como a gente vai manipular os indecisos para que votem no Bolsonaro. É fazendo eles odiar o PT, não vai dar mais tanto efeito. É fazendo o quê? O Bolsonaro tem que ser o herói, tem que ter algum problema que a gente vai criar e o Bolsonaro vai ser o herói? Pode ser. Ou podem usar outra estratégia. Então é muito, muito grave e eles também podem usar isso para perseguir essas pessoas. Então imagina um governo que tem dados de vigilância sobre todos os cidadãos e cria órgãos secretos para criar dossiês contra cidadãos e catalogar, ó, esse cara é antifascista, ó, esse cara é antigovernista, ó, isso aqui é isso, e começa a tratá-los como terroristas. Uma hora vai fazer o quê? Vai prender todo mundo? Já sabe onde moram, já sabe os locais que frequentam, já tem foto deles, já tem dados de tudo que você puder imaginar. Vai começar as prisões? O que vai começar a partir de agora? Então é muito, muito grave o que está acontecendo. Parabéns para a reportagem do UOL que conseguiu acesso a isso e conseguiu trazer isso à luz, porque senão jamais saberíamos que isso está acontecendo. E eu fiz aqui uma denúncia faz algumas semanas, que também foi uma denúncia que foi feita por uma ex-tenente da Força Nacional, de que o Bolsonaro, ele criou um decreto também, ó, veja que é tudo por decreto, e veja que esses decretos não tem nenhum parlamentar que está tentando derrubar esses decretos. Nenhum. Estão simplesmente fazendo outra coisa, estão compartilhando a foto do Bolsonaro mostrando a cloroquina para EMA, estão caindo no diversionismo do Bolsonaro, mas nessas coisas importantes não tem ninguém fazendo isso. Ninguém. Eu pesquisei se alguém tentou derrubar esse decreto do Bolsonaro, 10.046 e 10.047. Eu já falei o nome 3 vezes nesse vídeo, você pode dar um Google. Tem até um vídeo aqui do canal de outubro que fala sobre isso. Não tem nenhuma proposta de lei que está tentando acabar com esse decreto. Não. E nenhuma proposta de lei que está tentando acabar com a Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, do governo Bolsonaro. Não tem absolutamente nada. Então é grave e o Bolsonaro segue assim, ele tem a avenida limpa para ele andar e ele também está cooptando gente para a Força Nacional. Um outro decreto dele, que é o que eu queria falar agora, é o decreto que faz com que qualquer pessoa, e não apenas policiais exemplares, possa ser membro da Força Nacional. Força Nacional é uma guarda que é ligada à Presidência da República e às polícias de vários estados. Só que a Força Nacional é o seguinte, sempre foi formada por policiais exemplares da Polícia Federal e das polícias civis e militar de vários estados. Aí os melhores vão lá, recebem um treinamento especial e fazem parte da Força Nacional, ok? Ok, o Bolsonaro fez um decreto que não precisa mais ser militar, não precisa mais ser policial e que pode ser qualquer cidadão que seja reservista. O que é reservista? Reservista é alguém que foi lá no exército se alistar e todos os homens com 18 anos são obrigados a se alistar. E aí, quem não é dispensado, e só é dispensado quem é deficiente, quem tem algum problema de visão muito grave, algum problema, aí é dispensado. Mas o resto, 90%, 99% das pessoas, ganha uma carteirinha de reservista. Quer dizer o quê? Assim, em miúdos. Se tiver guerra algum dia, você é reserva. Algum dia você pode ser chamado. Se tiver alguma emergência, você pode ser chamado porque você é reservista. Você pode ser chamado, inclusive, para a Força Nacional de agora em diante, com o decreto do Bolsonaro. Só que no mesmo decreto, o Bolsonaro disse que pessoas que já foram condenadas em primeira instância, aí não interessa por qual crime, também podem ser chamadas. Então ele pode colocar milicianos na Força Nacional. E essa tenente foi demitida da Força Nacional, quem fez a denúncia, porque ela falou, estão formando milícias na Força Nacional. O Bolsonaro está colocando milicianos aqui ele coloca policiais e coloca milicianos juntos. Aí os milicianos cooptam esses policiais para que eles voltem para as corporações e tentem integrar milícias nas corporações. Então o Bolsonaro ele tenta pianinho, de fininho, dar algum golpe. Por que ele tenta? Porque ele sabe, aí é desespero total, ele sabe que ele vai cair. Em algum momento ele vai cair, tem muitos crimes, as investigações estão andando. Hoje foram 16 bolsonaristas que tiveram as contas bloqueadas do Twitter e do Facebook. Eles estão gritando, estão esperneando pra caramba, porque os crimes estão aparecendo. E olha, uma coisa que eu sempre falo aqui. Eu falei, ontem o STF deu encaminhamento à notícia crime contra Jair, Carlos e Eduardo Bolsonaro por conta das fake news e de tudo mais, do fato de que eles, nos gabinetes deles, tem gente que estava no sistema de fake news, no grande esquema de fake news que o Facebook desbaratinou e deletou 88 contas há algumas semanas. Hoje foram mais 16 de influenciadores. E olha só, aí muita gente comentou, mas a Procuradoria-Geral da República vai mandar ignorar essa notícia crime. E eu falei aqui, o STF, o Alexandre de Moraes, ele sempre ignora
o que a Procuradora-Geral da República fala. Ele manda porque é obrigatório, é trâmite processal, ele tem que mandar para pedir a opinião do procurador, mas ele sempre ignora a opinião. Por exemplo, para deletar essas contas do Twitter e do Facebook hoje, que é um grande dia, grande vitória nossa e grande derrota deles, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ele foi contra. E sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Aqui, Augusto Aras, vou deletar mesmo assim. Ele ignora o Augusto Aras, porque ele sabe que o Augusto Aras muitas vezes vai se portar como um cachorrinho do Bolsonaro. Então, ele ignora completamente. A coisa vai ficar feia pro Bolsonaro mais pra frente, anota. E uma coisa que eu vi vários vídeos, ninguém tá falando disso, ó. O Alexandre de Moraes é extremamente ligado ao PSDB. Ele é extremamente ligado ao João Dória. O Bolsonaro tá querendo prender o Dória por conta de corrupção nos hospitais, no coronavírus, o tal do Covidão. O Alexandre de Moraes é muito ligado ao Dória. Eles são muito. Tem foto do Alexandre de Moraes com o Tucano, com o Geraldo Alckmin, com o Fernando Henrique Cardoso. O Alexandre de Moraes não vai parar de ir pra cima do Bolsonaro. Ele só vai cansar quando o Bolsonaro não for mais presidente. Anota isso. Ele vai até o fim. E aí fala, Thiago, mas ele também não é flor que se cheira. Realmente não é. Mas tá contra o Bolsonaro. É como quando os comunistas e os capitalistas, a União Soviética e os norte-americanos se uniram contra o Hitler. Vamos nos unir contra um mal maior. Depois é cada um por si e volta a ser inimigo. Mas no momento, enquanto está contra o Bolsonaro, o inimigo do meu amigo é meu amigo. A partir do momento, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A partir do momento que o meu inimigo não existe mais, aí não somos mais amigos. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda a compartilhar, que é uma denúncia muito grave. Falou.